Fala galera, resolverei agora a questão 17 da UBFEP 2019, primeira fase, nível B. A família Almeida usou a estrada de ferro Carajás a fim de se locomover de São Luís a Parauapebas, no Pará. Com 892 km de extensão, Carajás é a maior ferrovia de passageiros em operação no Brasil. Em um trecho, um trem de 100 toneladas sobe em movimento retilíneo uniforme, uma ladeira inclinada de 26 graus, conforme figura. Nessa situação, a força de atrito contrária ao movimento do trem possui coeficiente de atrito de 0,2. Nesse trecho, qual o valor da força que aponta no sentido do movimento do trem? A força motora. Ok, gente, então vamos lá. Como eu não sei desenhar um trem, eu vou apenas desenhar aqui um retângulo representando esse trem. A questão está pedindo a força motora, ou seja, a força que impulsiona o trem na sua subida. Chamada de força F. Quais as outras forças estão atuando? Nós temos a força peso, vertical e apontada para baixo. Nós temos a força de atrito, que é contrária à subida. Força de atrito. E nós temos a componente da força peso. A gravidade, apesar de ele não estar na vertical, está inclinado, mas a gravidade está atuando, fazendo que o trem desça. Para isso, nós temos que decompor essa força peso aqui. Mas antes de decompor a força peso, nós temos também a normal. A força normal é a força de contato entre a superfície e o trem. E ela é perpendicular ao plano, à superfície de contato. Pronto, vamos decompor a força peso. São duas componentes verticais. Aqui, ó. Nós temos, eu vou chamar essa componente de Px e essa aqui de Py. Tanto faz Px, Py, um ou outro, não tem relevância. O que você tem que ter cuidado é que esse ângulo aqui é 26 graus. Esse ângulo, não esse, porque este ângulo aqui é congruente a esse. Certo? Como aqui já tem 90 graus, esses dois ângulos devem ser complementares. A soma deles tem que ser 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu já tenho 90 aqui, esses dois, a soma dá 90. Certo? Então, se eu prolongar a força peso aqui, é 90 também. Ó. Então, esse ângulo é congruente a esse. Então, como esses dois são 90 graus, o complemento só pode ser 26. Então, voltando para cá. O trem ele sobe com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força resultante é zero. A força resultante tem que ser zero. E qual é a força resultante aí? Primeiramente, como não há movimento nessa direção aqui, ó, então é porque a força normal é igual, em módulo, à força Px. Elas se anulam. Mas o movimento é no sentido desse plano inclinado. Como a força resultante é zero, é porque se eu somar Py mais força de atrito, vai ser igual à força que está levando o trem. Eu vou dizer que para cá, para esse sentido, é positivo. Então, F, e no sentido contrário é negativo. Menos força de atrito, menos Py é igual a zero. Mas quem é a força de atrito? A fórmula da força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Mas quem é a normal? A normal tem o mesmo módulo do Px. E o Px, por sua vez, voltando aqui à decomposição de vetores, o Px vai ser o peso, como ele está adjacente ao ângulo 26, é o cosseno de 26. Enquanto o Py vai ser o peso vezes o seno de 26. Então vamos substituir aqui força, que eu quero descobrir, menos força de atrito, é μ vezes normal, só que a normal está aqui, ó. Normal vai ser igual a Px,
que é P cosseno de 26, P cosseno de 26, menos o PY, que é o P seno de 26. Tudo isso tem que ser zero para que a força resultante seja zero e, consequentemente, a velocidade seja constante. Então, vamos aqui. Força é igual menos o μ, coeficiente de atrito, é 0,2. E o peso? Lembre-se que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do trem, a questão informa, deixa eu ver aqui, que eu já esqueci. A massa do trem é de 100 toneladas. 100 toneladas. 100 toneladas, minha gente, é 100 mil quilogramas. É o 10 elevado a 5 quilogramas. Então vai ficar massa, que é 10 elevado a 5, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o cosseno de 26. O cosseno de 26 é, a questão informa, que é 0,9. Menos peso novamente, que é a massa, 10 elevado a 5, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, e o seno de 26, o seno de 26 é 0,4. Pronto, agora é só álgebra, não tem muito mistério. 0,2 vezes 0,9 dá 0,18. 10 elevado a 5 vezes 10, 10 elevado a 6. Menos 0,4, 10 a 5 vezes 10, 10 a 6, igual a 0. F dá igual menos 0,18 menos 0,4 dá menos 0,58. Repete o 10 elevado a 6. Passa todo para o segundo membro, positivo. 0,58 vezes 10 elevado a 6. Nós vamos ter uma força de 2 casas mais 4 casas. 4 zeros. Uma força de 580 mil newtons. Só que, se eu não me engano, deixa eu ver, as unidades elas estão em toneladas força, não em newtons. Porque o newton é a mesma coisa que quilograma metro por segundo ao quadrado. Uma tonelada força é a força necessária para se empurrar, digamos assim, uma tonelada com a aceleração da gravidade. Então, vamos fazer o seguinte. A aceleração da gravidade, vamos considerar que é 10. Então, 580 mil quilogramas vezes 1 metro quadrado por segundo. Ao invés de 1, vai ficar 10. Porque é a aceleração da gravidade. Então, eu tenho que tirar um zero aqui. Vai ficar 58 mil quilogramas. E os 58 mil quilogramas é 58 toneladas. Então aqui nós temos 58 toneladas força. O item correto então dessa questão vai ser o item D. Valeu? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Aguardo você nos próximos vídeos.